Bom dia. Meu nome é Sérgio. Meu nome é Rose. Nós somos casados há 26 anos, quase 27. Temos uma filha, Rebeca. 2 cadelinhas, Mabi e Meg. Mabi já na terceira idade avançada. E hoje a gente está aqui iniciando, esse mês da família, para uma série de estudos bíblicos sobre a família, e os temas são os seguintes. A aula de hoje é a família cristã como agente de transformação na sociedade. A próxima aula, desafios e oportunidades da tecnologia na vida familiar cristã. A terceira aula, preservando os valores cristãos em uma sociedade progressista. E a quarta aula, fortalecendo a unidade familiar através da fé. Então, serão temas que serão abordados pelos casais, Hoje a gente está aqui representando o Ministério de Casais, que é coordenado por Ricardo e Lucivânia, e nós somos hoje participantes lá, os velhinhos, do Ministério. Bom, é isso. Vamos orar? Pai, te agradecemos por esse tempo aqui que já tivemos, realizando o memorial da ceia do Senhor, e somos gratos por teu amor, pelo sacrifício do teu Filho, e pelo perdão dos nossos pecados. Nessa manhã, a partir de agora, nós te pedimos que o Espírito Santo possa falar através de mim, de Rose, no estudo que teremos para apresentar, que tu possas tocar tanto o nosso coração como de cada um dos presentes aqui. O propósito sempre é glorificar o teu nome e edificar a tua igreja. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje, nosso tema é a família cristã como agente de transformação na sociedade. E eu queria chamar a atenção de todos, para esse pedacinho, de um versículo bíblico que está lá em Josué 24:15, a parte final, que é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o nosso estudo ele vai girar em torno disso, e ao final nós vamos esclarecer em que momento isso foi dito, mas eu queria que vocês pensassem e focassem nesse serviremos. Então, não sei, aqui tem solteiros, tem casados e tem caminhando para casamento, né? Mas isso não importa, porque a ideia de hoje é reforçar qual o nosso papel, nós como agentes de transformação na sociedade, dentro do projeto que no Novo Testamento chamou de Reino de Deus. Um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção de todos é o propósito da criação. Muitas vezes nós esquecemos disso. Um tempinho atrás, 2 meses atrás, uma pessoa, numa conversa, ela me disse assim: eu não sei o meu propósito. E para mim foi fácil dizer para essa pessoa que, primeiro, ela é uma criação, uma criatura de Deus. E então, se você é pai, esse também é um propósito. Se você é mãe, esse é um propósito. Se você é um profissional, esse é um propósito, porque tudo, mesmo sem você ser nada, você já tem um propósito, porque você foi criado por Deus para glorificar o nome dele, E em Apocalipse 4:11 diz assim: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder,
porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, e eu acredito que não é o caso, você não sabia, né? Todos nós e tudo que foi criado no universo, e lá o Salmo 19 fala sobre isso, né? Todas as obras da criação, sejam os animais, sejam o firmamento, as estrelas, o sol, a lua, e tudo que há, eles louvam ao Senhor. Diariamente, cada passarinho que, quando começa o dia, cantar, ele está louvando a Deus. Então, a nossa vida, ela existe para glorificar a Deus. Então, partindo disso aí, a gente quer tratar com vocês alguns pontos. E aí, falando do propósito da família, você já entendeu qual o propósito de Deus para a família? Um chute aí. Eu até já dei a primeira pista no slide anterior. O glorificar, né? Então, Deus projetou, aí a gente já inclui mais uma palavrinha, né? Além da família, porque a família ela não pode existir sem o casamento, tá? Então é casamento e a família para trazer glória a Ele. Esse é o ponto básico. Por isso que eu chamei a atenção anterior. Agora, daqui para frente, se tinha alguma dúvida de se você tem um propósito na existência, primeiro é glorificar a Deus. Tudo na nossa vida precisa glorificar a Deus. Tudo na nossa vida precisa glorificar a Deus. Então, a família, o casamento, né, e a família, né, que é quando vêm os filhos, precisa glorificar a Deus. Mas Deus também projetou o casamento e a família para ser um porto seguro. Porque é na família que vêm os filhos, é na família que a gente vai explorar um pouco isso aqui, a gente educa os filhos, é na família que a gente se sente seguro, na família que a gente encontra a força quando está sentindo dor, ou doente, ou sei lá o quê. Então, esse porto seguro aqui, ele abrange diversas coisas que certamente vocês já experimentaram em cada família de vocês. E quem é solteiro, com os pais, né? E quem é casado, agora o cônjuge, o esposo e a esposa, e os filhos, representando esse espaço, esse ambiente que abraça, que acolhe, que provê, né? Cada um com o seu papel. Mas, e é o foco da nossa aula hoje, Deus projetou o casamento e a família para ser um agente de transformação na sociedade. E a família se inclui aí como uma parte da Missio Dei, né? da missão de Deus, da missão divina. Qual é o projeto divino para a humanidade? Nós hoje fizemos o memorial, né? Desde lá o Éden até hoje, e vai até quando nós fomos chamados novamente para a vida eterna, é a salvação, é a redenção e na verdade é a conciliação nossa, né, com Deus, é a reconciliação, é a restaurar a comunhão perdida. Então esse é o plano de Deus para geral, né? Mas a família tem um papel em particular, e é isso que nós vamos falar hoje. E para deixar isso mais claro, aquilo que Jesus nos comissiona, para sermos sal e luz. Então, o papel da família como um agente de transformação na sociedade é ser sal e luz. E é nisso aqui que a gente vai explorar. Inclusive, John Stott, ele afirma que a missão primária corresponde a Deus, né? Porque Ele enviou o seu Filho, né, para a redenção, para a salvação. E a nós cabe dar a sequência nesse projeto original. E aí nós vamos para
num primeiro momento, para contextualizar, que papel a família exerceu ao longo da história da Bíblia, né? Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. E, em geral, na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, não usa a palavra família. É por isso que Josué, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não fala família, né? Mas, então, a gente vai ver ao longo das Escrituras muito a expressão casa, mas casa ali representando a família. E aí, começando de Abraão, Deus, entre outras coisas, quando ele chama Abraão para sair de Ur, né, e no meio do caminho lá, ele faz uma aliança com Abraão, entre outras coisas, ele diz o quê? E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 3b. É porque está bem pequenininho aqui no meu. Ou seja, ali com Abraão e a família de Abraão, a gente vê muito claro um papel para a família nesse projeto de Deus para a humanidade. Evidentemente, aqui é de Abraão que vem Jesus, né? Jesus é um descendente, né? Você vai lá no primeiro capítulo de Mateus, você tem toda a genealogia de Jesus e vai lá a Abraão. Então, é uma espécie de família precursora, porque antes disso a gente vai ter Adão e Eva, com seus problemas, né? Mas depois a Noé, que assim, biblicamente, né? Mas Abraão marca um novo momento, que dali vai vir uma nação que é o berço, a nação que vai ser o berço para Jesus, né? Jesus podia ser japonês, podia ser brasileiro, poderia ser alemão, biblicamente não, porque Deus tinha um propósito e ele criou um ambiente propício para que o próprio Jesus viesse. E aí começa com uma família. E é isso que eu queria chamar a atenção. Sempre está começando com uma família. A gente vai ver no Novo Testamento também. As igrejas, elas surgiram nas casas. Então, e eu estou chamando a atenção por quê? Porque que a gente possa entender a importância que a família tem. Desde pequeno eu ouço que a família nasceu no coração de Deus, né? A família, e é verdade, né? Então, ele é esse primeiro grupo que sai da individualidade, né? Que é até, digamos, o maior desafio que individualmente nós temos, ser só, achar que é só, que aí o nosso eu, né? Prevalece. E aí agora você não é mais só, agora você tem outra pessoa e às vezes mais outra e outra, que são os filhos, né? Então, essa convivência esvazia o nosso eu. E então, a família tem ao longo da Bíblia um papel importantíssimo. E aí em Israel, deixa eu tentar aqui ver se eu aumento para eu não ter que olhar para lá. Em Israel, em Deuteronômio 6, 1 a 9, a gente até poderia ler. Alguém pode abrir? Deus, aí você está na constituição de uma nação. Deus está dando todo um arcabouço, né, de organização para a nação, e ele coloca na família um papel importantíssimo. Quem tiver encontrado, por favor, leia Deuteronômio 6, de 1 a 9. A gente estava num voo, indo para Israel, aí de repente, depois que decolou, um rapaz levanta do lado assim, aí começa a se amarrar, aí prendeu o negócio na cabeça e a gente pensa logo que é um terrorista, né? E vestiu lá um negócio assim e tal, e começou assim no corredor do avião, né?
E, na verdade, ele era parte disso aqui, né? Ate, né? No texto aí, né? Nos seus braços, a mão, na testa, nos umbrais das portas. E ele está aqui o texto, e Deus está dando a orientação, para a família. Ele está dizendo, ensinem aos seus filhos, né? Todo tempo fale no caminhando, né? Em toda a situação, né? Ou seja, então em Israel, os lares eram o centro de adoração e ensino da fé em Deus. É a família. É a família. Então, começando de Abraão, aí agora já uma nação, Israel, e a importância da família, né, como esse centro de adoração e de desenvolver a fé. E aí a gente vai para a igreja primitiva, né, que, como a gente vai perceber, e já sabe, né, a origem da igreja lá no início é toda em casa. Né? Aqui alguns exemplos. A própria família de Jesus, né, não foi aleatória a escolha de Maria e de José. Era uma família que poderia dar a Jesus o ambiente adequado para que ele pudesse realizar o seu ministério. Né? Porque ele foi um bebê, ele precisou ser levado para o templo, conhecer as Escrituras, né? Então era um ambiente para isso. E aí você tem a família de Lídia, né? E outra família, a do carcereiro, né? Que vai se converter, e ali surge a igreja de Filipos. Você tem a família do Estéfano, que vai ser a base para a igreja de Corinto. Áquila e Priscila, que também, né? Então é uma casa onde... Então, você vai ver na Bíblia esse papel das famílias, né? Dentro do projeto, né? De redenção da humanidade. Né? E, então, assim, esse preâmbulo é só para a gente ver a dimensão e a importância da família. Né? E aí, então, nós vamos iniciar, e aí eu vou passar a palavra para a minha digníssima esposa. Então, qual é a missão da família hoje? Prontinho. O bom de a gente estudar a palavra para poder passar é que a gente começa a refletir sobre muitas coisas, né? E esse estudo eu achei assim maravilhoso, um aprendizado maravilhoso. E até eu pensei, assim quando eu recebi meu lado TDAH, eu disse, se eu pudesse zerar e começar tudo de novo, como seria bom, né? E quando a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo na medida que a gente vai aprendendo sobre a palavra. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, que bom se eu pudesse começar tudo de novo, educar a Rebeca pequenininha, tudo de novo, o início do casamento, a gente pudesse começar, né? Mas nunca é tarde, e a palavra é eterna, e ela está aqui presente para ensinar a gente todos os dias. Bom, a missão da família de hoje são 3. A primeira é a educação, né? Conforme a gente viu, criar os filhos para servir a Deus e com princípios que guiem a serem cidadãos responsáveis. E eu queria ler junto com vocês Provérbios 22. De início, é um provérbio muito conhecido, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. O instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Bom, então, esse versículo destaca a importância da educação e da orientação dos filhos desde cedo, né? Desde a mini Bíblia, a Bíblia de bebezinho que a gente tem, que a gente fala, conversa com nossos filhos. E esse ensino deve ser bem precoce, né? Quanto antes, melhor. A gente começar a falar da palavra, mostrar o caminho de retidão, de moralidade e de espiritualidade que a gente conhece
e repassar para os nossos filhos também. E esse impacto ele será duradouro. Se a gente começar desde pequenininho, como diz no próprio provérbio, né? Ele vai crescer e não se desviará. Ele estará sempre praticando o que aprendeu. O problema é que eu não estou enxergando nem de perto nem de longe. Aí, isso como pode acontecer? Através da nossa influência também, né? Que devemos ser inspiração para os outros. Tá, obrigada. Ixi, meu Deus do céu, só um minutinho, deixa eu me orientar. Ser inspiração para os outros, ser forte, ser fonte de luz, compartilhar a mensagem de Jesus com os outros também. Isso é o básico, né? A gente seguir. O segundo, Efésios 6. Se nós estamos conversando agora sobre as questões da família e mais tarde o que é que a família vai passar, o que é que a nossa família vai refletir na sociedade. Então a gente começa com a educação, né, com os princípios, com as leis, tudo aquilo que a gente tem que ensinar, os exemplos, o não irritar o filho, né, não irritar o outro também, assim como mais tarde o filho ele vai mais tarde também viver bem lá fora também na sociedade. Através de sabedoria, né, da prática e ação, boas obras, mansidão e humildade e controle próprio. Então, fé não é uma questão de palavra, é uma questão de ação. Tudo que a gente aprende em casa e ensina em casa, ele vai levar, né, influência, demonstrar o reino de Deus na prática, viver os valores cristãos e impactar a sociedade através do comportamento da cultura baseados na santidade. Sobre a influência, a gente vai ler lá em Mateus 5. Aqui é só chamar a atenção da missão da família hoje. Primeiro, é dentro de casa, que foi o primeiro tópico, a educação, e agora, que é o foco da nossa aula, vai ser externo, né, fora de casa, que é a influência. Ou seja, são dois papéis que a família tem, né, no contexto bíblico e no nosso contexto, que é, primeira coisa, arrumar a casa. É a educação, especialmente dos filhos. E aí, agora, a Rose vai apresentar e vai gastar mais tempo nisso aqui, que é o fora, né, porque o nosso tema da nossa aula é a família cristã como agente de transformação na sociedade, ou seja, o papel da família fora. Né? É um trecho do Sermão da Montanha, não é? Onde Jesus ensina sobre a importância de ser luz para o mundo. Aqui está o que ele diz, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que estão em casa. Ou seja, luz para o mundo é ser fonte de iluminação e inspiração. Né? Então, os nossos próprios filhos podem levar, através do que aprendem em casa, né? Levar para a escola, levar para a sociedade, tudo aquilo que aprendem. E temos que ter cuidado e sabedoria na educação dos filhos, até porque, podemos falar como exemplos, a missão centrípeta é atrair outros para conhecerem a Deus, né, através da nossa própria família. Oh, gente, eu pensei tanta coisa, eu li tanta coisa e esqueci tudo. Mas, me ajude. Bom, viram como a gente está junto aqui, né? Na verdade, é um desafio para nós, como Ministério de Casais, fazer esse exercício de conjunto. Né? Então, a gente foi construindo aqui. Ontem à noite, a gente gastou um tempo imenso para tentar conciliar essa aula, né? Porque não deixa de ter cada uma percepção sobre as mesmas coisas. Né? Mas, então, finalizando esse slide, a ideia aqui é o trabalho
dentro de casa, né, que é a educação, e o trabalho fora de casa, que é a influência. E aí, o teólogo holandês Johannes Blaum, ele fala dessa missão centrípeta, né, da família e, de um modo geral, do evangelho, né, que é atrair as pessoas para conhecerem a Deus. E, então, que está alinhado com essa questão da influência. E aí a gente agora vai destrinchar pelo menos cinco papéis, né, que a família pode exercer de influência para a sociedade. Mas antes tem um texto bíblico. Pronto, a partir de agora eu continuo. Agora você já sabe. Obrigada, você é bênção na minha vida. Bom, a missão da família hoje. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Está em Atos 2, 44, 47. Bom, a partir daqui eu continuo. Como transformar a sociedade? Vamos começar com o amor incondicional. O amor incondicional é demonstrar amor e paciência dentro da família e na comunidade. Segundo, também tem os exemplos lá em Romanos 12, 10. E o amor incondicional envolve a amizade verdadeira, né, a que devemos ter dentro de casa, e a lealdade, que é ser presente nos bons e maus momentos, né? Quando a gente tem a família, nós todos somos imperfeitos, né? Então, a gente tem que estar junto em qualquer situação, as boas e as que não são tão boas também. Apoio na adversidade, oferecendo sempre apoio e ajuda. Vamos ler comigo lá em Romanos 12, 10. Pronto. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal, antecipando-se em honrar uns aos outros. Ou seja, esse amor fraternal não é aquele só amor, eu amo o Sérgio porque ele é inteligente, porque ele é bom. Não, eu tenho que amar ele em todos os sentidos, assim como amar quem está lá fora. Então, a família deve refletir isso lá fora. Um exemplo que eu tenho assim na minha vida desse amor fraternal em igreja, onde a própria igreja, as famílias demonstraram um amor muito fraternal, foi quando a gente estava na Igreja Batista Central. Acho que Lícia lembra. Apareceu um senhor lá com uma mochila enorme nas costas. E ele era andante. Ele tinha família e tudo, mas ele era andante aqui pela cidade, né? E a igreja acolheu esse irmão de uma forma linda. Então, todas as mulheres se reuniram e a gente montou a igreja, acho que a igreja alugou um quartinho para ele, não foi? E a gente se reuniu e a gente acolheu esse irmão. Até hoje, eu acho que ele está lá na igreja. Ele continua lá, servindo a igreja. Então, era um andante, era uma pessoa assim, que se a gente visse com os nossos olhos terríveis, a gente não ia achar grande coisa naquele irmão, né? Mas a gente conseguiu dar um pouco de dignidade para ele, a igreja toda, né? Cada um da sua forma. E quando diz lá na Bíblia assim, larga tudo que você tem, vende tudo que você tem para dar, não é só bem material, é dar o seu afeto, o seu amor, o seu olhar fraternal, né? Esse olhar que está se falando como um amor incondicional. Porque é muito mais fácil amar aquele irmão que chega já todo prontinho, né? E sabe, admirar, do que esse irmão que a gente acolheu da rua. Eu nem sei como ele chegou lá, eu sei que ele chegou lá com a mochila enorme, toda rasgada, tudo que ele tinha estava naquela mochila dele. Né? Você lembra, Lícia? E um irmão muito amado, muito querido até hoje, né? A gente se encontra e a gente... Irmão Luiz, né? Irmão Luiz. Então, eu vi isso como exemplo de amor incondicional. Amar
independente da condição em que o outro se encontra, tanto em casa, na família, como fora, né? E levar esse exemplo de amor para fora. Situações em que externamente você olha para a família e enxerga gestos, atitudes de amor incondicional, né? Por exemplo, até a gente conversando ontem lembrou do filme Diário de uma Paixão, né? E a gente vai descobrir lá já mais para o fim que era o marido, que era um amor incondicional por uma esposa que tinha Alzheimer, né? E um exemplo assim tem um impacto externo, né? E é essa a proposta para a família, para o casamento, né? Em situações adversas, o amor continua, né? Então, nós estamos sempre falando de como a família pode influenciar a sociedade, né? Porque é incomum isso. O que é que a gente vê hoje nos casamentos? Primeira dificuldade, ou incompatibilidade de gênios, ou não era aquilo que eu queria, porque, inclusive, nós, no Ministério de Casais, a gente leu 2 livros, né? O Tempo Não Roubou a Alegria e Quando Pecadores Dizem Sim. E a essência começa lá, que você não casa para ser feliz. E esse é o grande engano, né? Que termina sendo o que, digamos, é o elo dentro de um casamento, ser feliz. Não, não é. Primeiro você casa para glorificar a Deus, né? Vimos lá, é o primeiro ponto. Se você esquecer disso, a chance do casamento não dar certo é grande, e glorificar a Deus tem implicações, né? Porque envolve uma santidade. E segundo, você ter essa lealdade, essa fidelidade ao seu cônjuge. E entre as necessidades é um amor que, como Paulo chama, que é o elo perfeito, né? Que é incondicional, para qualquer situação. Então, e isso tem um impacto lá fora, né, na sociedade, porque isso não está presente na sociedade, né? Obrigada, ajudou como sempre. Esses exemplos ficam para a gente também, né? De pessoas que foram tão fortes, tão sábias, né, dentro do casamento. Como eu vou contar rápido, é um minutinho só. Uma senhora que morava numa cidade aqui próxima de Piranhas, que ela disse que todo final de semana arrumava roupa para o marido ir para a festa, né? Uma senhorinha já. Aí todo mundo perguntava, mas como é que a senhora faz isso? Você é crente? Arrumar a festa? Não, uma hora ele chega. E realmente, uma hora ele chegou, né? Ele desistiu de ir para as festas e se arrumava para ir para a igreja. Então, isso é um testemunho para mim que ficou até hoje. Então, vamos ver a questão agora da generosidade, né? Ajudar necessitados e ser solidário com quem enfrenta desafios. Isso está lá em 1 Timóteo, a gente pode abrir. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que um descrente. Então, praticar o amor dentro, a disposição em dar e em compartilhar com outros, né? A generosidade, isso é a generosidade, não apenas material, mas também espiritual e emocional. Agir com reciprocidade. Generosidade é recíproca àqueles que dão também, serão abençoados e receberão bênçãos. Poderemos compartilhar não só recursos, mas tempo, habilidade, que podem trazer benefícios. E essa generosidade acaba causando um ciclo de bênçãos, dos que dão, acabam também recebendo. E esse eu tenho um exemplo, eu vou andar mais rápido porque... Um exemplo assim que eu assisti essa semana. Um pastor contou que a mãe dele, né, eles são do interior da Bahia, lá do sul da Bahia, próximo à Vitória da Conquista. E disse que essa senhora, a família, né, era grande, e os filhos foram embora, e os pais continuaram na vida de interior.
Então, num certo festa de junina na cidade desse interior, que a festa junina era bem forte lá, só que a cidade era muito pequenininha e não tinha hospedagem para todos os visitantes que iam para a festa. E um certo dia, os pais estavam na calçada, né, lá na rua, na frente da casa deles, e parou um carro com 3 homens dentro, que não tinham achado hospedagem, perguntando para ela se ela venderia um banho na casa dela. Né? Só queriam tomar um banho para poder ir para a festa. Então, o casal dos pais, os pais desse senhor, a mãe disse, não, pode entrar, vão tomar o banho de vocês, fiquem à vontade, tomem banho, não se preocupem, não. Aí os 3 homens entraram, tomaram banho e foram para a festa. O pastor disse que quando soube, mãe, a senhora endoidou colocar 3 homens estranhos dentro de casa. Né? Aí ela até respondeu, não, meu filho, aqui não tem nada para roubar. A única coisa que eles podiam fazer era matar a gente. Se matasse a gente, estava no lucro, a gente ia para o céu. O problema deles é que iam ficar aqui na terra. Né? Não tinha nada para roubar. Eles entraram, tomaram banho. Quando terminaram de tomar o banho, aí eles disseram, não, vamos agora para a festa. Aí a senhora ficou preocupada. Sim, depois da festa, vocês vão dormir aonde? Aí eles disseram, não, a gente vai dormir no carro mesmo, não se preocupe. Aí ela, dormir no carro? Vão não, vocês vão dormir aqui em casa. Tem 4 quartos, meus filhos foram todos embora, tem espaço, tem cama para todo mundo, podem voltar da festa e dormir aqui. Aí eles disseram, não, mas a gente vai chegar de madrugada, a gente não quer acordar vocês. Aí ela falou, disse, não tem problema, pega a chave da casa, leve a chave. Quando vocês chegarem, chegam devagarinho, pode dormir à vontade, que amanhã a gente conversa, descansa. E eles assim fizeram, foram para a festa, os 3 estranhos. Fizeram tudo lá e voltaram de madrugada, dormiram até o outro dia, até tarde do dia. Né? Quando acordaram, aí o pastor disse que estava à mesa de nordestino, café da manhã. Era cuscuz, tapioca, tinha de tudo, para esses 3 estranhos. Aí, quando os 3 homens saíram do quarto, que viram aquela mesa toda, isso tudo é para a gente? Aí disse, senta aí. Mas antes de comer, vamos agradecer a Deus? Aí a senhora foi abrir a Bíblia e agradeceu, e disse que só tinha aquilo porque Deus permitiu. Aí eles agradeceram, né? E ela, depois começaram a conversar, e ela com a Bíblia e tal, conversaram e foram embora. Diz que, com algum tempo, chegou um caminhão-baú lá na porta da casa da senhora, dizendo que tinha uma entrega para a dona Leni. Ela disse, não, mas eu não comprei nada. Não, mas foi um rapaz que disse que a senhora hospedou aqui, que ele é dono de uma loja de imóveis e pediu para entregar umas coisas para a senhora. Diz que descarregou o caminhão-baú todo na casa da senhora. E disse que, a partir daí, surgiu uma amizade. Né? E disse que, dentre esses 3 homens que estavam lá, 2 se converteram. Porque eles disseram que nunca tinha visto um gesto cristão tão original, tão verdadeiro como o daquela senhora. Então, dos 3, 2 se converteram. E, mais tarde, esse pastor ele trabalhava na Caixa Econômica em Belo Horizonte. E dona Lídia deu o nome dele, disse onde trabalhava, e eles foram conversar com ele. Aí foi quando eles falaram, né, de que se converteram porque viram realmente o que é ser cristão, o que é realmente ter um coração voltado para Cristo. Então, esse, para mim, foi um gesto grande de generosidade, né? Você servir ao outro sem nem conhecer. E isso a gente mostra em casa, né, através dos exemplos e do que a gente pode realmente fazer dentro e fora de casa. O próximo seria a fé, né, que é mostrar confiança e esperança em Deus. Confiança em Deus nas dificuldades. Né, que não, a gente passa por momentos que não são realmente fáceis. Né, mas que Deus sabe, na verdade, o que nós precisamos. Sabe muito mais do que nós mesmos sabemos, o que é que a gente precisa. E
a gente sabe que em muitos momentos só Ele pode prover o que a gente precisa, pode prover o que a gente precisa, né? E não a gente mesmo, a gente não se basta. A gente precisa entender que a gente não se basta, que a gente precisa de Deus. E quando a gente prioriza primeiro o reino de Deus, né? Primeiro devemos buscar fazer a vontade dEle, priorizar o que vem dEle, e não só as coisas materiais. Então, essa fé a gente demonstra também na sociedade. A gente tem um exemplo muito grande, muito forte na nossa própria casa, né? Com Rebeca, quando a gente esteve perto de perder ela algumas vezes, né? Pequenininha. E a gente... Eu acho que ali foi um momento, né, de demonstrar a nossa fé. Quando a gente mostrou para os funcionários várias vezes, né, os enfermeiros e todo mundo que estava lá, que apesar de a gente estar perdendo nossa filha, a gente não deixou de ter fé. E eles perguntavam para a gente, né, onde vocês acham essa força, né, mesmo nessa dificuldade do sofrimento dela, estar ajudando a gente a fazer os procedimentos que a gente sabe que são dolorosos. Aí a gente percebeu que depois eles vieram falar, né, eles não, elas, né, as enfermeiras vinham falar para a gente o quanto sabia que não era fácil, mas a gente não perdia a alegria e a fé, que a gente sabia que a gente ia sair dali fortalecido, né, de um jeito ou de outro. Quando a gente tenta tirar as emoções negativas, primeiro, mostrar a importância da reconciliação, evitando rancores e provendo a paz. Está lá em Efésios 4, 31, 32. É fácil fazer isso? É fácil? Não é fácil. A gente se livrar dessa ira, desse rancor, né? E quando machucam a gente, não é fácil a gente se livrar disso, não, minha gente. Não é fácil, não, é uma luta. Então, a gente tem que se esforçar mesmo, é muito esforço para manter a paz, né? Evitar conflitos desnecessários. Não é fácil. Aqui a gente ia colocar agora a possibilidade de vocês trazerem experiências. É porque às vezes termina o foco ficando meio confuso, mas assim, são momentos em que a família, agindo dessa forma, seja com amor incondicional, seja com generosidade, seja com fé, e agora seja com exemplos de perdão da família que impactam, que influenciam, né, fora, ela cumpre sua missão de ser sal e luz. Então, alguém lembra de alguma situação assim que vocês puderam ver ou vivenciar? Que, na verdade, um dos compromissos que a gente teve, assim, a gente evitar falar da nossa família, né? Porque senão vai parecer que a gente é perfeito e tal, mas evidentemente que eu acredito que cada família vai ter situações em que pode testemunhar dessa forma, né? Vocês têm alguma experiência que pudesse compartilhar conosco? Então, esse exemplo, né, que a gente tem que, ao invés de ir lutar, dar de frente, brigar, não perdoar, manter um rancor, que não ia levar a gente a lugar nenhum. Pelo contrário, a nossa vida ia ser assim, o inferno, né? Viver ao lado de vizinhos ruins é a pior coisa, né? Então, a gente convive muito bem, graças a Deus. E, por último, finalmente, justiça. A responsabilidade é manter postura ética, né? Verdade, honestidade em todas as áreas da vida, como está lá em Gênesis 18, 19, né? Né, Ari? Fala sobre a responsabilidade da liderança espiritual, né? Que é fundamental para a família e a comunidade, ensinando os seus filhos a seguir no caminho reto, certo, e o caminho
de Deus, né? Então, para terminar isso tudo, né, a aplicação prática é: viva com integridade, busque viver integridade em todas as áreas da vida. Seja exemplo de integridade para os outros, especialmente para os filhos. E deixe um legado positivo. Busque deixar um legado positivo de integridade para as gerações futuras e ao próximo, né, dentro de casa e ao próximo, e que isso se perpetue, né, a gente educando o nosso filho, nossa família, que vai levar para a sociedade, para a gente buscar um mundo melhor, e o resto continua. Muito obrigada. Mesmo assim, um pouco vai e vem, mas assim, vocês entenderam qual é a ideia aqui do papel da missão da família nessa transformação. Então, um primeiro ponto ao educar nossos filhos, ao ter um ambiente de conhecimento de Deus e dentro de casa e de adoração, a gente está influenciando fora, como também aqui foram cinco pontos, né, que podem existir outros, né, que a família exercitando isso vai também influenciar sua comunidade, o seu entorno, né, e ser esse agente de transformação. E aí, indo agora realmente para a gente finalizar, o que se espera, né, da família? Nós vamos voltar para o texto que eu falei lá no início, né, quando Josué faz um compromisso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E qual é o contexto que Josué faz essa afirmação? Né? Ele já estava envelhecendo, ele já estava próximo da morte, e ele está fazendo um balanço lá. Ele reúne as lideranças, né, de Israel e o povo, as tribos e tal, porque, não sei se vocês lembram, mas Deus instruiu Moisés, e Moisés fez isso, tirou o povo que estava escravo no Egito, e eles, nos vai e vem da vida, passam 40 anos no deserto. Depois, aí Moisés, antes de eles entrarem para a Terra Prometida, morre, e Josué assume a liderança e é o grande comandante, né, das conquistas, né, lá na Terra Prometida, que é hoje onde mais ou menos aquela região onde Israel, né, que nós conhecemos hoje, está. E aqui, nesse capítulo 24, que é o último do livro de Josué, ele conta a história toda, né? Desde quando Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e as lutas que eles passaram, e aí ele faz uma crítica, que o povo tinha ocupado esse território. E, inclusive, isso ele fala como Deus está dizendo para eles, né, que eles não tinham, aquelas casas não foram eles que construíram, aquela lavoura, vinha, as oliveiras e tudo mais, e foi Deus que deu a eles. Mesmo as batalhas, várias delas foram conquistadas por conta de Deus, né? Jericó mesmo, foi a primeira batalha. Quem ganhou a batalha? Foi o exército de Israel ou foi Deus? Foi Deus, foi Ele quem derrubou as muralhas e tudo mais. Então ele vai dizer isso. Mas aquele povo, aquelas famílias, elas se deixaram também ser influenciadas pelos deuses das terras que eles ocuparam. E aí Josué faz esse desafio: quem vocês vão servir? Aí é quando ele diz: escolham hoje a quem irão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse é o desafio que se coloca para nós diariamente, e especialmente no momento que a gente aceita servir a Deus, né? A quem nós servimos? Eu posso dizer
que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E esse é o desafio que a gente coloca para cada um de nós, para cada família aqui, nos seus altos e baixos, naquilo que deu certo, naquilo que não deu certo, naquilo que a gente é imperfeito, né? E nunca é perfeito, né? E nessa busca permanente para honrar ao nosso Deus, né? A atender ao chamado dele, né? A se moldar ao projeto dele, para a família, ou individualmente, ou em família, ou aqui como igreja, né? Igreja nós, né? A gente está o tempo inteiro nesse processo. E a questão é, estamos fechados com eu e minha casa serviremos ao Senhor? E com isso, né, que nosso lar, que nossa família seja, como uma parte da igreja, seja essa influência, né, esse agente na comunidade em que a gente está inserido. E aí fica só para fechando aqui, né, essa questão. E sua família tem feito a diferença na comunidade em que vive? Como está a relação com os vizinhos? Como está a relação com casais que são amigos? É uma influência positiva, cristã, ou é uma influência o contrário, né? E no trabalho, em qualquer circunstância, seja individualmente, seja em família, né? Essa comissão que Jesus nos colocou de ser sal e luz. Então, a nossa aula hoje tem esse propósito, né? Chamar a atenção para se a gente tá assumindo esse compromisso de ser um agente de transformação na sociedade. Usando um exemplo das nossas profissões, né, nós exercemos cargos, funções, profissões, né, e muitas vezes, é o que eu vejo, né, a gente não compreende que aquele exercício de uma profissão ele tem uma ligação direta com o reino de Deus, né? Porque, inclusive, Paulo vai dizer assim, faça como se fosse para o Senhor. Se você faz isso, você faz aquilo, faça. Até ele diz para os escravos, né? Os servos, né? Façam como se fosse para Deus, né? Então, e aí a família não é diferente, né? Faça como se fosse, não, mas sendo para Deus, né? Então, esse papel, né? Porque destruição, pecado, separação, tudo isso está aí fora, né? O modelo, né, da sociedade é esse, né? Encontrou dificuldade, separa, né? É fácil? Não é, mas esse é o nosso desafio. E diariamente a gente vai ter que dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, que Deus aplique aí essa reflexão. Mais alguma coisa? Que a gente consiga, espero que a gente consiga ter despertado, né, esse desafio, esse papel que a família precisa também ter na sociedade.